Estamos aqui para mais um Negócio Podcast, o seu podcast sobre afroempreendedorismo. Eu sou o Jean Salatiel e estou com Marilene ao meu lado para apresentar esse podcast. E hoje nós temos convidados especiais, né, Marilene? Mais que especiais. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui nesse espaço onde a gente vai poder falar de negócio, a gente vai poder trazer o nosso povo para a gente aproveitar esse espaço e trocar muitas ideias, trazer conhecimento, dar dicas, né, Jean? E hoje a gente está aqui com duas feras que eu não imaginava conseguir proporcionar esse encontro, mas eu vou deixar para você apresentar as feras. Dois caras da noite. Eu particularmente conheço eu conheço há mais tempo tocando, o outro eu conheço também tocando, mas eu tive uma proximidade com ele aí o ano passado, a gente fez um curso junto, e aí foi bem legal, e eu fiquei bem... Eu tinha uma visão, porque a gente só tem a visão de espectador, né? Tipo, tá vendo o cara tocar e não sabe como é que é o dia a dia dentro dessa questão cultural, como é trabalhar na noite, a gente não tem essa ideia. Eu tive mais ou menos uma ideia depois que eu conheci ele. E o outro mora na quebrada também, perto da minha casa, conhece uns parceiros, caras que não tenho nem o que dizer. E aí eu tô aqui junto com DJ King e Fox, DJ Fox. Muito obrigado por ter vindo. A hora, satisfação aí. É muito especial pra gente aqui estar recebendo vocês. E o legal é que hoje a gente vai conversar sobre justamente uma coisa que a gente não fala muito, né? Porque todo mundo acha que deve perguntar para vocês como é ser DJ, como é tocar, como é isso, mas e o por trás? E a questão profissional? E o empreender na noite, como é que é? Então, acho que hoje a gente vai ter uma ideia mais ou menos disso, vai trazer para o pessoal que acompanha a gente nos nossos canais, saber como é que é, porque muita gente não sabe, né? O cara acha que chega lá com uns discos, tal, toca e vai embora, e não tem uma relação de abrir um negócio, ter estúdio, produzir, todas essas coisas, né? Exatamente. É uma honra receber vocês aqui. Quero começar pelo DJ King. DJ King, como que começou esse seu lado profissional com a música, esse lado cultural, de entreter a nossa comunidade aí nas festas? Bom, boa noite a todos, bom dia, né? Para quem for de bom dia, de boa noite, o horário que vocês estejam assistindo. Quero agradecer o convite, primeiramente, aí, de vocês. Eu comecei, na verdade, eu me apaixonei por tocar aos 13 anos, né, na escola ainda, no colégio, e passar bem rapidinho nessa história, né, que eu já contei em alguns lugares por aí. Então, eu tava ali jogando basquete com meus amigos, e aí ia ter um baile no sábado, aquela época dos bailinhos, né, juntava a galera pra fazer o bailinho do sábado, e aí começaram a montar os equipamentos perto da quadra ali, e eu tava jogando, quando eu comecei a ver, os caras tiravam os falantes das caixas e colocavam de ponta cabeça, naquela época assim que testavam o som, né, o falante de ponta cabeça, e ficava pulando, não, tá funcionando e tal. Comecei a ver aquilo, parei de jogar e eu comecei a prestar atenção naquela movimentação. Quando eu fui chegando perto, comecei a ver aquele monte de equipamento, os caras ligando e testando. Eu já senti que, tipo, eu quero fazer isso. Eu tinha 13 anos, então, assim, dali pra frente eu já ia nos bailes, já frequentava alguns bailes da Chic Show, alguns bailes da Cascatas. E a partir dali eu coloquei que queria ser DJ, entendeu? Comecei pros bailes e aí, quando comecei a ver os primeiros dias que eu comecei a olhar e falei, não, eu quero fazer isso, foi o Easy Nylon, KLJ, alguns dias que eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer. E a partir daí, eu fiquei trabalhando, eu já trabalhava, eu foquei todos os meus esforços para me transformar em DJ. Então, dos 13 até os 19, eu fiquei desenvolvendo, trabalhando, juntando grana, fazendo tudo possível para poder começar a ter meus equipamentos e começar a ir na noite. Foi bem assim o comecinho. E o DJ Fox, como que iniciou? Ele falou um pouquinho do nosso congresso, que ainda não viu, né? Está lá no nosso canal, o Congresso de Jovens, mas dá uma resumida aí, DJ Fox. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão assistindo. A minha vivência com a música, ela começou com os meus 7 anos de idade, né? Comecei tocando bateria na igreja ali, pequenininho já. A discotecagem, ela veio depois de muito tempo. É até engraçado dizer isso, né? Porque eu não queria ser DJ, não. Eu corri da discotecagem, mas ela me puxou e tô aí mais ou menos com 13, 14 anos, né? Na discotecagem.
E é até engraçado o King falar, é um dos caras ali também que eu vi no meu começo, né? King, Lobato, KLJ, enfim. E aí, de fato, né, eu resolvi ser DJ, e aí a chave vira, né? Quando você realmente quer viver da música, você tem que... E eu trabalhei numa empresa também, fiquei muito tempo lá. E aí depois, cara, me projetei, me preparei, abandonei tudo e fui viver da música, né? Totalmente da discotecagem. Que aí é algo novo pra você, né? Sim, sim. E viver da música, assim, quais foram os desafios que vocês logo encontraram na hora que vocês se decidiram, né? Quero ser DJ, quero viver da discotecagem. Qual foi o primeiro desafio? Como que funciona a lógica do, por exemplo, o cara vem e vai pedir para você produzir alguma coisa, como que funciona a questão de, tipo, empreender nessa parte, assim, vocês têm uma empresa, não tem? Como que é isso? O cara faz coisa de direitos autorais, como é que funciona esse lance? Assim, no caso da apresentação, como a Mari falou, uma coisa, no caso de produção, outra coisa. Existem uns DJs que só querem, de repente, tocar, entendeu? Ir na festinha tocar. Então você tem um DJ que toca em eventos, você tem o DJ que participa, ele é colaborador com bandas, que já é uma outra categoria de DJ, você tem os DJs que vão para campeonatos, que são outra categoria. Então, quando você fala de produção, o DJ ele também, aí já não é só DJ, também é produtor musical. Então ele tem que ter uma noção de produção, tem que saber produzir. Sim. Aí você entra num outro universo. Aí sim você tem que ter um estúdio, tem que ter uma certa estrutura para poder receber os MCs ali, compor uma música e tudo mais. No caso do DJ, assim, os desafios continuam, tá? Eles não têm fim. Porque depende de cada lugar que você vai, né? Cada estado que você vai depender de público, você vai depender de faixa etária do público. Então, hoje o DJ, antigamente era mais fácil até se tocar, né? Hoje em dia, o cara vai me contratar, no meu caso. Eu procuro entender qual é a faixa etária que eu tô indo lá enfrentar, senão é uma coisa, pode ser outra. 40 mais é uma coisa, 30 mais é outra, 20 mais é outra coisa. Então, você tem que estar sabendo lidar com os públicos, com os gêneros musicais. Como eu vim minha formação é muito do rap, então eu vim fazendo esse circuito hip hop, tipo, quebrada todo o Brasil. Então eu tenho essa vivência de ir nos rolês mais periféricos e tal. De repente o DJ que toca só na casa noturna ali na noite, ele nem vai percorrer esse percurso, entendeu? Tipo, mais rap nacional, porque é mais periferia mesmo, uma parada mais social. E se o cara for aquele cara que gosta, tipo, só de rolê elitizado, bababá, aí já é outro, entendeu? Então ele vai para um outro parâmetro. Então, de repente, os desafios são menores, né? Quando você vai tocar nesses lugares mais precários, você vai ter várias dificuldades de equipamento, de saber conversar com as pessoas. São pessoas carentes que vão vir no seu equipamento, vão querer pôr a mão, então se você também não tiver essa paciência, você dá uma surtada, entendeu? Então depende do lugar, a dificuldade vai ser, né, direcionada diferente. Eu vejo por esse ponto de vista, assim. E você, DJ Fox? Como ele falou, os desafios continuam, né? Não teve nenhum momento que eu olhei assim e falei, não, agora eu tá confortável. E eu acho que é dos maiores erros que muitos cometem é esse, achar que você está estável e que aquilo ali não vai mudar, que aquilo não vai passar. O mercado muda, né? A tecnologia, ela tá aí, entendeu? E isso é impossível da gente parar, a gente não vai parar. Então, o acesso se tornou mais fácil hoje em dia, né? Então, eu sei que vários caras, enfim, antes de mim, foi muito difícil para eles terem os equipamentos. Para mim foi muito também, mas eu consegui mais fácil que eles. Né? Já estava mais acessível. Já estava muito mais, foi difícil, mas eu consegui. E a galera de hoje está muito mais fácil ainda. Hoje o cara chega com um cartão de crédito lá, o cara compra tudo de uma vez, entendeu? Então, não é ruim, né, entre aspas, porque o acesso ele é bom, entendeu? Quando as pessoas têm acesso aos equipamentos, isso é bom. Porém, tem a valorização, que aí já muda, né? Porque a galera não quer estudar, fazer as coisas ali como devem. Então, tipo, se torna descartável. E é onde que atrapalha o mercado, entendeu? Porque o cara que trabalha com isso, ele acaba sendo prejudicado nessas questões, que aí você tem que toda hora estar se movimentando ali para conseguir se manter no mercado, como ele falou, se renovar, se inovar, né? E entender os lugares que você vai estar. Então, não tem uma zona de conforto, entendeu? Você tem que estar
a todo momento ali se inovando, estar atento ao mercado em tudo que está acontecendo. Né? Mas deve ser, eu não tenho a mínima ideia, né? Eu sou formado em administração, em análise de desenvolvimento de sistemas, eu ia no baile para curtir. E deve ser tenso a situação de, tipo, o cara abrir uma casa, o cara... Eu sempre fiquei curioso nessa coisa do empreender, para quanto vai ganhar, vai vender, não sei o que, essa coisa da noite, assim, sempre fiquei meio... Caramba, como os cara ganha aqui, quanto o cara ganha ali? E a entrada, e promover o rolê. Porque também vocês só acabam fazendo parte disso, né? Porque automaticamente vocês vão falar onde vocês tocam. Vocês falam onde vocês tocam. E aí a galera vai atrás. E aí como que é essa preparação, assim, de... tem contrato, não tem contrato? Os caras pedem CNPJ, não pedem? É uma coisa informal, o cara fala, não, eu te pago X no fim da noite, ou te pago no começo. Como é que funciona essa... Acho que uma galera tem uma curiosidade para saber. Porque é igual... Eu já fiz bico de segurança já no rolê. Chegava lá, o cara falava, ó, é isso. Aí chegava no final da noite, ó, 200 conto na mão e valeu. Mas é lógico que é muito diferente, né? Não tem nada, não dá para comparar um com o outro. Mas é uma situação informal, porque se o cara não paga imposto, não paga nada, aí o cara deve ganhar, a pessoa que está te fazendo ganha 200, vai em cima de cada um, e acaba que fica meio que essa coisa meio informal. Tem lugares que exigem essa formalidade de, ó, tem que ter CNPJ, não tem que ter contrato, não tem. Como que vocês trabalham com isso? Então, para ser bem sincero, hoje ainda tem muitas coisas que rolam no informal, né? Mas já mudou bastante o mercado e tem lugares que hoje para você apresentar o seu trabalho, você precisa ali, né? Ter tudo formalizado, eles pedem toda a documentação, que inclusive até é importante você ter falado isso, porque em alguns lugares as pessoas veem isso como um impasse, né? Elas veem como algo negativo. Sim. Mas é muito importante, que inclusive até esses tempos atrás eu passei por uma situação que eu fui tocar em outra cidade, e eles incluíram ali na documentação, né, que eu deveria levar os equipamentos. Eles iam pagar pela locação e eles acabaram locando comigo. Enfim, cheguei lá, só para resumir, o toca-disco, um deles queimou. Putz. No evento. O técnico de som deles, o aparelho deles lá, porque era 220, o transformador deles lá estava com um problema e acabou queimando meu toca-disco. Eu fiquei tranquilo nessa parte, por quê? Porque tinha toda a documentação, estava tudo, né, discriminado ali, do que eu precisava, do que deveria ser oferecido. Contrato. Entendeu? Então, tipo, a dona do evento não teve nada, tipo assim, difícil de se conversar, porque já estava tudo no contrato, estava tudo certo. Então, isso me deu uma garantia do meu trabalho, quanto uma garantia para isso. Porque também eu poderia chegar atrasado, né, eu poderia não comparecer e eu ia prejudicar o evento deles. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, isso me deu uma garantia. Se não tem uma documentação, se não tem nada, como que eu vou resolver isso? Né? Se você não tem um parâmetro. Então, muitas pessoas veem um contrato, tipo, cara, contrato eu não quero, tal. Mas isso é uma garantia para as duas partes. Sim, sim. Então, isso é muito importante da gente conseguir incluir no nosso mercado de trabalho, porque, querendo ou não, vários músicos, não só o DJ, trabalham muito da maneira informal, como você falou, de chegar lá, não, eu te pago tanto, mas se de repente queimar o amplificador da guitarra do cara, como que ele vai fazer? Sim. Às vezes o cara não sabe nem que é o cara que está fazendo o evento, como que ele vai acionar? Então você vai ficar com prejuízo por talvez simplesmente não ter ali uma documentação, ter um direcionamento do seu próprio trabalho. Então é importante ter, como eu falei para vocês, tem muitas coisas, a gente pode até falar um pouco mais, que rolam ainda no informal, né? Tem uma galera ainda que, tipo, faz a festa ali, o cara tá contando com aquele dinheiro da festa. Ele não tem uma estrutura para poder chegar, fazer um evento totalmente na segurança, né? Tipo, de garantir para o segurança ali, não, ó, você trabalha, como que é seu nome, seu documento, se você passar mal aqui, eu não sei quem é você, cara, como que você joga na rua? Entendeu? Então, tipo, é uma segurança, né? Que hoje tem um pouco mais, eu acredito que no mercado, mas eu acredito que por muito tempo foi da maneira informal. Chega aí, toca aí, eu te dou um dinheiro e você vai embora para sua casa.
O que a gente sempre conversa sobre isso, né? Fala sobre a questão essa questão de ser profissional. Eu bato nessa tecla direto, falo com vários amigos meus, falo, cara, tem que ser profissional. Então, por exemplo, vou contratar vocês dois, ó, tem um contrato aqui, ó, tô pagando X agora, X no final, esse contrato te garante isso, isso, isso e isso. Ter essa formalidade. Porque as nossas coisas também tudo acaba dessa maneira. Por exemplo, tem grupo de pagode de samba aí, que o cara vai tocar no rolê, tá, 200 conto pra cada um, beleza. Mas, e aí? E se o cara não aparecer? Então, tipo, tem que ter essa coisa do ser profissional e o outro sente seguro, todo mundo sente seguro. Porque você tem um papel ali que está escrito e está assinado, todo mundo está assinado. Tal. Aí a gente pode entrar na questão, não sei se dá para entrar na questão de declaração de imposto, tem essas coisas também que o pessoal tem medo e tem tudo isso. Mas eu acho que era uma coisa importante. E assim, eu sempre, já conversei até com o Paulo, você conhece ele, já falei, cara, tem que ser tudo formalizado. Porque é o que você disse, é segurança. E a gente, nosso povo, em teoria, assim, em teoria não, na prática não faz. Então você vai comprar alguma coisa, vai fazer essa caneca, o cara não, é metade agora, metade depois, é isso, não tem isso. Então eu acreditava muito nessa questão da parte da cultura da noite e eu falei, não deve ter. Como eu fiz esse trampo de segurança, só os caras maiores, né, tipo, acho que talvez o Mark antes já tinha uma coisa desse tipo, mas há muito tempo. Tipo, talvez esses caras que eram muito grandes tinham isso no começo ali. Mas o resto do pessoal, eu vou no rolê, às vezes eu vejo os caras falando, nossa, tá ficando. E esse cara fala que não vai te pagar. O cara achei que você vai quebrar tudo. Então, assim, o que você sugeriu e tá falando é legal na teoria, mas na prática não é. E assim, 95% dos eventos continuam na informalidade. Isso não vai mudar, velho. Primeiro, porque a maioria dos dias não tem condição de ter os equipes paradas. Então, como o cara vai abrir uma empresa? O cara não tem o cara não tem condição de trabalhar, como que ele vai ter condição de montar uma empresa? Então, assim, óbvio, são poucas pessoas que vão saber empreender e vão se dedicar a esse trabalho. Eu demorei bastante para ter uma empresa. Eu sempre esbarrava nisso. Quando é um festival que é sério, que tem TV, que vai ter uma repercussão, ninguém tá louco de não fazer nada sem contrato. Sim, sim. Mas quando é um bar no centro, que é dos amigos, cara, não vou gastar essa grana, esse tempo, não vou contratar profissionais para a região contra. Não vou, porque é no fim do bigode. Então, assim, como que eu vou receber? Liga a rua, malandro. Não me pagou, eu vou montar aqui. Mano, é isso. Então, pronto. Então, assim, primeira coisa, o cara não vai me tirar da minha casa e não vai falar, não vou pagar, não vai fazer isso. Meu público, eu não preciso nem falar nada. O público já vai tomar partido. Então, assim, não rola isso, não vou pagar. Só se o cara for muito pilantra e tiver que fugir. Então, a maioria, porque é bom para quem está contratando e bom para quem está sendo contratado. Quando não for bom, agora, se você empreender e crescer, aí você entra nessa parada, tem a sua empresa. Então, por exemplo, quando eu vou sair de São Paulo nos eventos grandes, não tem como não sair sem contrato, não existe. Sim. Mas aí na capital, se você exige contrato, você tem que trabalhar. Então, o cara assim, não, eu quero um contrato. O cara fala, desculpa, mano, eu tenho o mesmo valor e tem 10 querendo ali. Você quer contratado? Fora. Então, a maioria, mano, não vai, mesmo que quer um trampo sério, não vai fazer, porque isso é estrutural do mercado. Sim. Não é o profissional que dita essa regra. Se fosse profissional, era mais fácil. Eu posso falar, não, eu só vou fechar com quem tiver contrato. Eu vou ficar sem trampar, velho. E eu penso que não tá na mão de quem a gente conhece pra gente exigir, não, porque, né? Porque aí os caras, todo mundo se junta e também boicota. A não ser que você crie realmente uma história, se torne um artista diferenciado, aonde o contratante ele tem que seguir as regras que você impõe. Então isso é para poucos, entendeu? Aí sim, você não vai contratar o KLJ, falar, vem aqui no fio do bigode, legal. Sim. Senão não tem que falar com ele, certo? Vai falar com o outro que vai consultar ele para ver se ele tá. Então tem todo esse processo. Eu tinha essa pessoa, eu passei a não ter para filtrar menos, porque também quando você coloca um filtro, também você começa a perder data. Sim. Tem contratante que já me conhece direto e fala, colocou um terceiro para falar comigo, não quero falar. Eu, por exemplo, não falo com quase nenhum contratante, falo direto com os donos. Aí quando o dono põe um contratante, eu falo, não vou falar. Porque o cara vai começar a pôr, ele tá ali com uma função, a função dele é o quê? Reduzir custo, vir na minha orelha, dar uma chave.
Mano, não, entendeu? Então depende da proposta, depende do que você tá fazendo. Tem lugares que não vai ter como você exigir essa regulamentação. O cara vai olhar pra sua cara e falou, tá de brincadeira, mano. Tô cobrando R$10 a entrada, pra colocar um monte de massa que é um contrato. E também, na verdade, às vezes, até ele também é informal, né? Não, porque assim, até ele não pra tem ele nada. fazer aquilo acontecer, às vezes, ele precisa agir dessa forma. Então a gente tem que pensar que, assim, grande parte, quando a gente tá falando da nossa comunidade negra, tá bom? Sim, sim. Maioria não tem essa estrutura, não tem esse aporte. Então não dá pra, tipo, ó, a gente gostaria muito, mas não dá. Eu, quando vou fazer a maioria dos rolês que eu vou fazer de preto, mano, ou é na parceria, ou é tipo, ó, se rolar, rolou, ou às vezes o cara fecha um parâmetro de 1 ou 2 ou 3 valores. Ó, posso garantir isso, se der muito ruim, se der legal, vamos, isso aqui que você pediu, e se tiver muito legal, eu vou te dar um. Mas o cara já falou, ó, mano, se der ruim, cara, pra já não ter esse problema. Tipo, putz, fechou no fio do bigode e depois, não, porque senão o cara também não tem como te pagar, como um negócio. Sim. Então, tem essas diversidades dentro desse mecanismo aí de você, como você citou, do segurança. O cara tá numa empresa que tem porte, que tem, se chegar alguma autoridade lá e bater de frente com o chefe de segurança, o cara vai, não, tá aqui as documentação, pode ir pá. Você vai chegar num outro lugar de quebrada, não vai ter esse cara. Vai ter um polícia paisana, que ele, provavelmente vai ser o chefe da segurança, entendeu? E aí, mano, é isso. Então, regulamentar tem que ser desde a base. É que é triste, né, mano? Tipo, eu falo, porra, podia ninguém passar por esse perrengue, né, mano? A gente aqui, é difícil, né? quanto instituição de negócios, a gente trabalha justamente para isso, né? Para poder educar a nossa comunidade, para falar de negócios e para que ele entre nessa questão da formalidade, porque quando a gente está na informalidade, além de todas essas dificuldades de segurança, de equipamento, de, enfim, né, sua ida, sua volta, a gente vai esbarrar nessa questão da previdência, que é algo que a gente precisa se preocupar, né? A gente vai esbarrar nessa questão do seguro, que é seguro saúde, né? Mesmo que seja com o SUS, não importa, mas é um benefício, né? Como MEI você tem, como empreendedor formalizado, etc. e tal. E o contrato é uma prova, né? Quando você vai dar uma entrada quando você vai aposentar tudo, se você entrar com uma ação contra o INSS, o contrato ele é um tipo de prova, né? Ele é uma coisa que vai para o processo e aí você consegue essa coisa, porque tipo, é uma carreira, entre aspas, curta, né? Então foi até bom você entrar nesse ponto. Assim, foi o que me fez, quando eu comecei a registrar, que a gente estava falando antes, né, do programa, de começar a registrar as minhas coisas, no sentido de deixar um legado e documentar. A partida foi a partir disso. Eu conheci muitos DJs antigos, antes de mim, que você cita hoje, ninguém nem sabe quem é essa pessoa, de onde veio, e que fez parte do monte, sabe? Muita gente, nossa, fez parte da vida de um monte de gente, porque essa pessoa não documentou, e isso serve como um documento. Então você falou, legal, o documento serve, o contrato serve, mas tudo que você registrou de fotografia, de você foi no evento tal, participou, também é um documento. Então hoje eu tenho esse problema também da Previdência, tá? Agora que eu tô consertando, porque, né, depois vai ficando velho e fala, e aí, mano, vou me aposentar tocando e aí vou ganhar dinheiro da onde? Isso. Então, assim, mas ninguém ensina. É uma profissão de DJ, tipo assim, é uma profissão banalizada. Ninguém vai ensinar, falar assim, você pode melhorar nisso. A gente vai aprendendo com cada contratante, com cada tombo, com cada projeto. Se fosse explicado, era mais fácil, entendeu? Pô, eu posso trabalhar assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, você vai indo conforme, tipo... E aí, depois de um tempo, você vai se esbarrar nessas coisas de tipo, nossa, eu não pensei nisso, pô, não tem uma empresa. Pô, eu queria participar daquele festival e, tipo, como que eu faço participar? Pô, não tenho documentação para isso, não tenho popularidade para isso. Para resumir, por exemplo, você falou da balada, o cara quando contrata. Às vezes o contratante que está te contratando, ele pode ter o público dele, que aí ele está trazendo você só para uma apresentação para o público dele, que ele já tem. Isso é uma condição. O cara ele não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar para a festa. Sim. A festa tá lá pronto, o cara tá trazendo, o Jean é um cara que eu tô trazendo aqui para vocês verem. É uma coisa. Agora, eu tô trazendo o Jean para trazer o público para casa. É diferente. Para você ser esse personagem, você tem que ter público. Aí sim, o seu valor é mais caro, você já é um cara que tem nome, e aí as negociações vão agir de acordo com o que você quer, porque você vai levar aquela galera. Então, isso na negociação para mim faz total diferença. É muito essa coisa, uma das nossas ideias, que vai ter uma novidade do aplicativo, até nesse sentido,
E a nossa ideia é nós sermos uma plataforma de justamente ensino. A pessoa aprender ou ter uma consultoria, quero formalizar meu negócio, quero agilizar, como que eu faço? Sei lá, o cara chega, o DJ o cara vai chegar, putz, sou informal, não sei nada disso, como é que eu faço? A gente vai ter um curso pro cara. Então a gente vai saber, mas, Jean, eu não sei mexer com o Excel, existe algum programa para eu colocar meu e-mail, para eu fazer não sei... tá aqui, você vai aprender a fazer isso. Porque essa é a ideia, e a ideia de trazer vocês é justamente para a gente conhecer esse mundo e para as pessoas saberem também. Porque todo mundo conhece vocês DJ, mas e essa parte? Que é a parte difícil da coisa, né? A parte do empresário. A parte do empreendedor. A parte de tocar é fácil, agora o que está por trás, você ir no lugar, você tá ali, tomar um tombo, a pessoa... Porque os caras, tem cara que fica tirando, né, na noite aí. Os caras ficam, acham que você é trouxa, tá ligado? Eu sei também muito bem como é que é. Por exemplo, uma vez, esse lance de segurança, o cara chegou e falou, não, eu falei que ia pagar 200, mas só que eu só tenho 150. A gente falou, não, são 200. Aí juntou 10 brutamontes em cima do cara. Que eu falei? Aí falou, não, apareceu o dinheiro na hora. Mas é isso, então, é meio... E é ruim, né, cara? Porque tem cara que vive assim, mano. Eu conheço um amigo meu que trabalha, na noite o cara é seguro, o cara... Na verdade, a maioria, mano. Mas é a mais estrutural, amigo, porque é uma imposição de quem está te contratando, não é sua. Foda. Porque assim, eu falo para as pessoas, alguns poucos problemas, hoje eu tenho quase nenhum problema, até porque eu não saio de casa se eu não souber o que vai acontecer, velho. Eu sou essa pessoa, eu preciso saber aonde eu vou, qual que é o carro que vai me levar, eu não tenho medo de nada, mas eu preciso saber aonde eu tô indo. Sim. Então, mano, é simples, tem que ter coragem. A maioria não tem coragem para sair de São Paulo. Assim, hoje tô te contando, como que acontece comigo? Sim. Aparece lá uma mensagem no Instagram. Eu sou fã de tal aqui, João do Acre. Eu vou no mapa e falo, mano... Em cima. Aí o cara fala o lugar, eu vou no mapa, no Google, não tem nada em volta, tipo uma casinha, e eu falo, como que esse cara quer me levar? Mas o cara tem público e tem um bagulho que acontece lá. E aí o cara começa, como que faz pra te trazer, como que é... Aí eu começo a ver, como que eu faço pra chegar lá? Se eu vou ter que pegar barco, canoa, cipó, o que eu vou ter que fazer? Então, mano, tudo isso você tem que ter noção. A maioria dos artistas, os DJs, não tem essa noção. Então o cara pensa assim, tô indo pro lugar. O cara não vê, o itinerário, o que vai acontecer. Aí ele fecha um valor. Às vezes o valor que ele fechou nem cobre a ida dele a volta diária. Quando ele compõe muito na ponta do lápis, velho, ele tá tendo prejuízo pra ir. Então tudo isso tem que ser, pensado. E nessa hora aí, porque a gente bate numa tecla de educação financeira, né? Sim. E assim, vocês, deve ser tenso, né? Porque, por exemplo, você recebe, tô chutando, você recebe 10 mil para tocar hoje, mas pode ficar 3, 4 meses sem fazer nada. Exatamente. E aí, como que vocês administram isso? Onde vocês aprenderam ou foi na raça mesmo, no dia a dia? Alguém chegou e falou, putz, você tem que fazer isso, menos isso, mais isso? Eu aprendi na raça, mano. Primeiro porque... Logo quando eu comecei a tocar, eu já fui fazendo uma sequência de filhos, então eu tive que aprender na raça. Porque assim que eu comecei a entrar o dinheiro, o pessoal falou, então, quer viver de DJ? As contas paga, porque senão o bagulho... No caso do Fox, que é mais novo, tá mais tranquilo, tem isso a favor, não tem filho ainda, tá de boa. Eu sei como é que é, Porque assim, eu já era estatística. Em 1990, assim, pretinho, estatística. Crime ou droga. Vai, entendeu? É isso. Fez filho, já tá mais dentro da estatística. E lascou. Então eu vim com essa bagagem, até depois de trabalhar bastante, todo mundo ao meu redor entender que eu não ia ser a estatística, mas é um processo. Então, assim, dinheiro da família, educação financeira, responsabilidade, entendeu? Tudo. Né? Principalmente, porque assim, tá todo mundo esperando você escorregar e cair. Tá todo mundo esperando. Estatística, tá todo mundo esperando. Mano, quando que vai ter o tom pra nós falar? Sabia. Então eu fiquei 20 anos assim, na linha, velho. Na linha. Não consumi nada. Bom, te falei, né? Experimentei ganja com 32 anos. Nunca experimentei uma cerveja, velho. Não bebo álcool. Então, assim, tudo isso me fez assim, você não pode sair da linha, se quiser ser DJ, não pode deixar de pagar as contas, não pode sair das responsas, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom irmão, tem que ser um bom filho, tem que ser um bom artista, velho. E tem que ser referência, disciplina, entendeu? Se não, então nem todo mundo tem
essa consciência, nem todo mundo consegue, nem todo mundo consegue fazer a família entender. Sim, A sim. minha profissão de DJ agora, de uns, sei lá, 15 anos pra cá, todo mundo, ó, Sim, sim. uhul! Mas pra trás, não. É igual o samba, marginalizado, coisa de vagabundo. E toca, isso pô, mesmo, fica... Legal. Eu lembro, meus amigos, os mais velhos, falavam, fica carregando essas caixas aí, não vai te dar calça, não vai te dar comida. Mas carregava, né, os case, as picape. Hoje, cara, Respeita, né? ainda bem que você foi atrás do seu sonho, porque é isso, eu acreditei e fui, mas não é pra todo mundo. Porque quando eu comecei, tinham, sei lá, 30, 40 DJs no mesmo nível. E a gente discute isso internamente. Hoje, vai, um dos meus parceiros que a gente manteve, o CIA, na nossa época, tinha 30, tudo no mesmo nível. Condição precária, mas tinha equipamento, tinha conhecimento, tinha técnica. Uns foram casando, uma família ou vai ser DJ ou vai ficar em casa. Eu também passei por isso, Sim, sim. certo? Minha namorada na época falou, ou eu, ou os toca disco. E todos ouviram essa frase. Eu escutei isso Já aí. ouviu, já ouviu? Já escutei. Então, assim, quando chega nessa hora, você fala assim, mano, e agora? Eu vou trabalhar com o que eu amo, ou a maioria não conseguiu trabalhar. Falou, mano, eu vou ficar com a família. Então também tem essa questão social, tem tudo, entendeu? E aí cai nisso de você aprender todo o empreendedorismo tudo sozinho, tudo você vai aprender sozinho, ninguém vai te ensinar, cara. Depois de ouvir tantas coisas assim que vocês, da experiência de vocês, desses desafios todos, queria saber se vocês podem dar algumas dicas, né, para os nossos ouvintes aí, para a nossa audiência, de como, do que vocês fariam diferente se vocês estivessem iniciando essa carreira artística hoje. Por favor. Bom, eu já aprendi muita coisa vendo os caras que vieram antes de mim, né? Das primeiras coisas assim que eu aprendi, até mesmo vendo e depois tendo contato assim, aprender a levar a primeira coisa assim, para mim, essencial, que não pode faltar, é você levar a profissão a sério, né? Porque a profissão, como a gente já falou aqui, ela foi muito banalizada, né? Ela demorou para ser aceita. E eu acho que a gente não pode perder isso agora que a gente está conquistando. Então é uma profissão como você ser um advogado, você ser um piloto de avião, cara. Você tem um horário para chegar, você tem um horário para sair. E eu levo muito a sério, né? Eu às vezes eu dou um exemplo assim meio que até pesado, tipo, cara, você tá dirigindo uma carreta, você não vai dirigir uma carreta alcoolizado, entendeu? Então, tipo, tem muitos DJs que chegam ali e levam a própria carreira, a profissão dele de uma maneira sem profissionalismo, entendeu? Então, tipo, também tem esse lance, não tem como você exigir um profissionalismo do mercado sendo que você não é profissional. Entendeu? Ele sempre fala isso. Você tem que se portar como profissional para você conseguir ter esse respeito também. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, a partir do momento que você encara a profissão DJ realmente como uma profissão, cara, eu acho que todas essas coisas que a gente falou aqui, você vai tentar se adequar a elas, entendeu? Então, muitos pecam nesses detalhes de realmente encarar como uma profissão, estudar, entendeu? Você tá se inovando ali, tá atento ao que tá acontecendo. Então, cara, eu acho que pra mim é esse lance, entendeu? Tipo, de você realmente encarar como uma profissão. Falar, não, cara, não tô aqui tocando só por tocar, tipo, vim me divertir. É uma profissão, como uma empresa. Se você não estiver no bem, seu patrão ele vai te cobrar. Você tem que entregar um resultado. Sim, sim. Né? É a mesma coisa, você tem que chegar no horário lá, você tem que mandar bem pro público, você tem que mostrar o seu conhecimento com o equipamento. Entendeu? Então, tipo, procurar de todas as maneiras, mano, ser profissional ali, tipo, entregar ao máximo, desde um simples contrato, tá ligado, até a sua saída do local que você tá trabalhando. Até eu falo assim, a minha apresentação, ela só termina quando eu chego na minha casa, entendeu? Quando eu chego ali em segurança, porque tem esse trajeto, né? Você sai de sua casa, você chegar, fazer o seu trabalho e voltar pra sua casa, entendeu? Então só termina aqui pra mim. Fantástico. Da hora. Bom, já disse bastante coisa, mas basicamente é isso. Acho que você que está começando, primeiro tem que estudar os DJs que já estão aí, que eu acho que essa coisa da cultura também, que não é passar o bastão pro outro, tá devagar nessa nossa profissão, entendeu? As pessoas não reverenciam quem já passou, isso é um problema. Respeito. E não é só com os DJs, é na música no geral. Então, hoje em dia, pior ainda, o cara pega a sua obra aqui, já joga ali e assina em cima.
Então, acho que conhecer, né? De fato, estudar, como ele falou, treinar, não se limitar só numa coisa assim ou assado, e se dedicar. Se realmente é a sua profissão que você escolheu, ser o melhor. O exemplo, a comparação que eu sempre faço é assim, eu sempre comparo um pouco com o futebol, né? Quando as pessoas podem perguntar muito, mas isso, mas aquilo, o que você acha? Olha, vamos comparar assim, de todas as seleções brasileiras que nós tivemos até hoje, foram várias, muitos homens, passa de 1000, né? Vou juntar, né? Muita gente. Sim. Todo mundo só lembra de 10, entendeu? Só 10 pessoas. Não, é o Pelé, o fulano, o Beltrano. Por quê? Porque esses caras eram muito fora da curva. E com o DJ não é diferente. A gente tem mais de 200 mil DJs só em São Paulo. Caralho. A gente só fala de 50, 30, 20. Sim, nossa. 5, 10. Caramba. Se for falar do rap, não chega a 10. Se for falar do Black Music, dando uma exprimida mesmo, assim, pegando uns velhos, vai chegar a 30. Tem 200 mil, cara. Sim. É igual transista, tem mais de 200 mil transistas. Entendeu? Só que não é falado, não é comentado. Isso é pesquisa. Então, assim, onde estão esses outros milhões? É hobby, não é profissão, entendeu? Eu conheço muito DJ que tem a profissão, e aí, não, DJ é hobby. Só que o hobby desse cara atrapalha o profissional DJ. Porque ele está ocupando a vaga do profissional. Isso também não é falado. Entendeu? Tipo, conheço vários. Não, eu sou formado nisso, tal, mas aí o cara tem uma grana, tá sobrando, ele comprou uma equipe, começou a fazer, tem a estrutura que o cara que quer ser DJ não tem, e sou DJ, passou na frente. Porque hoje o digital, a tecnologia, a internet, né, o jeito hoje de conquistar é mais fácil, então assim, é muito fácil a pessoa falar, eu quero ser isso e vai. E isso bagunçou totalmente o mercado nesses últimos tempos. Depois da pandemia, só para resumir um pouco muito extenso, muitos streamings que eram colecionadores ou que só simpatizantes da arte, viraram DJs. Então o cara tinha 100 discos na casa dele, que ele só mostrava pro irmão dele, pra mãe dele, tal. Ele falou, vou agora apresentar na internet que eu tenho disco, vou mostrar que eu tenho também. E aí se no chat apareceu 30 pessoas falando, que massa, você é demais, deu coragem pra esse cara virar DJ. Então esse cara saiu do stream e foi pra noite. Entendeu? E ele acabou atrapalhando o mercado, no circuito, porque aí ele vai pra noite, ele não vai cobrar o cachê, porque ele não precisa do cachê. Sim. Ele quer estar lá por outras razões. Então tem toda essa questão também, entendeu? Mas eu continuo batendo a tecla. Vai estudar, persista, vão vir desafios, você vai ser testado, né? Nem todos os amigos familiares vão entender, vão achar que você está maluco, porque é uma profissão que... Quantas pessoas de fato são bem-sucedidas? Pouquíssimos, né? Como eu falei, se tem 200 mil, peraí, vamos falar só de 10, então só esses 10 são os pica, não? Até nos outros gêneros musicais, se você for falar de DJs... Exatamente isso. Então assim, e aí saber onde você quer... Muita gente sabe do Alok e o resto. Então, e quem veio atrás? Exato. O Mark é um que nem fala mais, nunca mais ouvi falar. Ele já foi um cara da mídia, que já apareceu. Mesmo continuou falando, mas a gente não acessa, sabe por quê? Então. Porque assim, ó, como a gente está falando aqui de empreendedorismo negro, sim. O Mark não se enquadra. Sim. No parceiro, na pessoal, sim. Mas não se enquadra. Não, ele foi para outra... Porque é outro público, é eletrônico, é a galera... Entendeu? Então assim, você também pode fazer... Então assim, no hip hop também tem isso. Sim. Então, por exemplo, quando eu vou tocar numa balada muito elitizada, muito pá, os caras lá quebrados reclamam. Ei, negão, tá palmitando, hein, mano? Para, coloca os boy, pá. É cultural isso. Eles não entendem, então normal. E vice-versa. Se um contratante que me contratou, que eu tô num lugar aqui, tô no P12 do Jurerê Internacional em Floripa, nossa, sou milionário, beleza. No dia seguinte eu vou tocar na Rocinha. Esse cara já me questiona, e aí, tio? Você precisa ir pra Rocinha? Esse tipo de coisa que eu continuo ouvindo. Entendeu? Porque o cara não entende que a minha arte não está relacionada àquele glamour que ele está me vendendo lá. Porque eu só fui lá tocar e mostrar meu trabalho, minha arte. Você foi contratado, eu sei que quando eu chegar, sim. E eu sei que quando eu retornar para Itaquera, os R$50 que a minha mãe vai abrir o sorrisão, vai fazer diferença para ela, porque esse cara não faz. Só que eles não entendem. Então, para mim, a profissão é isso. Então tem DJ que vai querer só o elitizado, vai ter DJ que vai só na periferia, vai ter DJ que vai falar, eu não quero fazer isso. Então, cara... Eu achei bem interessante a sua fala, King, falando que são diversos tipos de DJs. Então, tem da noite, tem o da produção. Sim. Então, assim, eu acho que para organizar as ideias, né, eu quero entrar nessa profissão, eu quero trabalhar na noite, eu quero trabalhar entender com o que você quer, o que você está buscando. Sim. Né? E aí,
conseguir se organizar financeiramente para equipamento, equipe, seguro dos equipamentos, que eu imagino que deve ser um perrengue danado. Você pode ter um empresário, um assessor, Tem tudo vai depender. assistentes, né, Sim. para fazer a parte administrativa, que eu imagino que também é difícil para o DJ chegar lá e falar, deixa eu tirar o meu Não, tem que extrato. fazer tudo, né? Eu dou aula de finanças empresariais Sim, aqui da FUNAP, sim. então eu imagino que assim, Eu não imagino vocês Então, tirando esse hoje extrato. na categoria do Fox tá mais suave, como ele falou. Mas quando eu comecei, eu tive que fazer tudo sozinho. Então, Então hoje você tem, além da tecnologia, você fala assim, então, vamos um exemplo, né? ChatGPT, como eu faço para a minha empresa? Acabou. Você vai lá, documentação, você sabe onde tem que ir, onde tem que pagar, pagou as multas, ok. Mas 20 anos atrás, amigo, não, você tem que falar um contador, não sei quem, o cara tinha um esquema lá em Brasília, para vir rápido, porque o negócio demorava 6 meses, documentação para liberar, tipo, sei lá, o seu NPI. Então, assim, todo esse Você demorava Exato, 2 meses. exato. Então tem todo esse processo que assim, imagina você DJ, 17 horas. você DJ, ninguém botando uma Coisa fé na absurda. familiar que eu falei, a estrutura, ninguém te apoiando e você tem que fazer tudo isso. a gente Hoje- fala muito aqui sobre a solidão empreendedora, que a gente Sim. não tem esse apoio da família, dos amigos. No começo ninguém acredita, Porque eles não entendem não também. entende. Quer dizer, por exemplo, quando eu comecei a fazer show de rap, os caras falam, como assim, mano, show de rap? Vou tocar em São Mateus, Lava Rápido, 1000 pessoas, mó perigo, todo mundo armado. Anos 90, mano. Você não fazia... Então, assim, a gente saiu do Lava Rápido. Como que fazer show, né? As pessoas não sabem, né? Assim, os shows dos anos 90, o cara alocava o Lava Rápido, que o muro era até o peito, então os caras tinham que cercar de segurança e com o cachorro, os caras não pular o muro e entrar na festa. A gente vem dessa condição, porque tá hoje em dia tudo bonitinho, glamouroso, pá. Não é, então as pessoas não entendem. Falam assim, como assim? Não, a gente passou por um processo muito tenso pra chegar hoje, entendeu? Então e continua igual. Porque o cara que tem grana, ele vai se apropriar. Ele fala, mano, os caras não estão sabendo fazer. Eu vou lá, ponho uma grana e Esse cara já tem todas essas pessoas que a gente tá falando, entendeu? tá Esse tudo cara, pronto. ele já tem a ideia. Ele Sim, tem a ideia, sim, ele tem o sim. dinheiro. Sim. Então ele vai falar, vou pôr o Jean, vou pôr a Mari, eles vão cuidar de toda a documentação, tudo pra mim, pronto, só Sim, paguei e ele fiz. já tem a projeção, inclusive. Sim, sim. Se ele vai ter prejuízo ou não. Então, pra ele, é assim, ó, os investidores, tá aqui a grana, tá pronto. Não precisa correr atrás de nada. Rapaziada, a gente tem um limite, né? Infelizmente. Senão a gente ia ficar aqui até 6 horas da tarde, esse o podcast ia bater recorde mundial. Recordista mundial, hein? Exatamente. O cara é recordista mundial, hein? Tá no Guinness lá. Até minha filha sabe. Minha filha de 9 anos, que ela Bom. gosta, ela falou Não assim. chegou, né? Porque eu falei pra ela, falei ontem, falei assim, pô, o pai vai participar de um podcast com o DJ King. Ela, aquele do recorde mundial. Eu falei, como você sabe? Ela, não, minha mãe me falou, tal. Eu falei assim, você tá sabendo, 9 anos, você tá sabendo, hein? Ela, é isso mesmo. Aí volta o lance da documentação, que é um documento. Então, é isso que eu tô Tá falando. lá registrado, e se eu não tivesse isso? Então, é isso que a gente sempre fala, vamos bater nessa tecla aí, porque entre a gente nunca tem. E não tem de história. Uma coisa besta, rapidinho, esses dias, eu tava falando com minha mãe sobre trem, que não tem mais trem para viajar e tal. Aí eu descobri, por exemplo, que a estação Itaquera tem 159 anos. Sim, E a gente não sabe disso. eu não sabia. Hã? Não sabia. Não, mas não é falado e não tem essa documentação. Quem morou lá primeiro, quem que foi para lá, quem que não foi. E são, maioria são pessoas negras, tal, que foram que saíram do centro e foram para lá, tem toda uma história. Mas a documentação é muito importante. Principalmente vocês que são artistas, é importante porque bom, a gente tá aí, eu tô com 45. Um dia tá com 50? Quase lá. Quase lá. Não A pergunta Mari a minha idade, tá lá pelo também. amor de Deus. Tá todo mundo lá, quase. E aí, assim, qual que é o legado? E o que a gente vai mostrar? Por exemplo, minha filha de 9 anos ontem falou, pai, então deixa eu ver se... Como que ele fez esse recorde? Botei lá no YouTube, botei no bagulho, pum. Ela ficou lá assistindo, falou, caramba, mas ele ficou direto? Eu falei, ficou direto. Então, aí, tipo, você tem que provar, porque essa geração também é um que quer muita prova do que você fez. É a geração do clique. É, Mano. Sem geração clique do- não tem relevância. Eu falei, por exemplo, a minha filha mais velha, eu falei pra ela que fui pra Disney em 2004. Ela falou, pai, você tem foto? Não, Tipo assim, nem tirava foto. Falei pra ela. Nem tirava foto. Então, tipo, é outra ideia. Mas queria agradecer vocês por terem vindo. Assim, é uma... Tipo, cara, não sei nem o que dizer como uma forma de agradecer, obrigado e tal. E que a gente possa fazer parcerias, tipo, para outras coisas. Por exemplo, eu acho que uma oficina, né, para contar
não só esse relato, mas para dizer como que funciona essa organização, como funciona isso, acho que atrairia bastante gente. Acho que é bem legal, eu tive essa ideia meio que passou agora na minha cabeça. E, cara, a gente vai, lógico que a gente vai se ver mais. E eu queria, em nome da FUNAF, agradecer muito. E a gente também, então, esse projeto pra gente também é muito inovador, a gente está num começo, assim, de ter essa coisa, e também de criar essa memória. Então, vou passar a palavra pra Mari. Ela falar um pouquinho, que só a gente falou. Ela tava com medo. Tá tímida. Tava tímida, tava com medo. Não, mas o que eu vou falar? Falou a semana toda. O que eu vou falar com eles? Falei assim, fala bom dia, boa tarde. Depois flui, né, meu? Porra. Aí ela vai falar um pouquinho, depois a gente vai pedir a consideração finais de vocês. E aí, o nosso jabá é depois, né? Eu acho que eu já vou aproveitar o Você vai gancho, aproveitar? Quero Então agradecer também, né, a presença dos meninos, agradecer os nossos parceiros, né, que sem eles a gente não conseguiria, né, estar aqui com toda essa estrutura. Então a gente tem aqui a Brasil Foundation, que é uma organização de judeus, onde a gente participou de um edital e a gente de fundos de empreendedorismo negro, então a gente conseguiu, né, esse apoio para poder estar aqui. Quero agradecer também ao Nurap, o espaço gastronômico, que serviu esse café maravilhoso para a gente, né? Então tá tudo aqui gostoso, fresquinho. Quero agradecer também ao Nurap Inclusão Social, né? É uma organização rotariana que nos abraça aqui, nos acolhe, né? Aqui dentro desse espaço. E também tem o Nurap Residência, né? Que quando a gente fica velhinho, já tem onde a gente cair, né? Não pode esquecer do @FUNAFRO no Instagram. Isso. E seguir a FUNAFRO no YouTube, né? Isso mesmo. Que nós vamos ter algumas mudanças lá, que a gente vai fazer um FUNAFRO TV. E aí vão ter algumas mudanças, mas seguir lá, apertar o sininho para estar ligado nas novidades. Vão ter muitas novidades daqui em 2025. Exato, aqui no Nurap a gente tem aqui o telefone para contato deles, né, que é o 2344-2420. Tem um e-mail aqui, um relacionamento@nurap.org.br, para quem quiser mais informações sobre o trabalho que eles desenvolvem. Do Nurap Gastronômico a gente tem aqui o telefone 947-3167-33. E o Nurap Residência é o e-mail residência@nurap.org.br. Para quem quiser mais informações, né, conhecer o serviço. Eu acho que a gente poderia pensar num cupom, né, para quem for utilizar o serviço pela primeira vez, um cupom de desconto da FUNAF. Né? Pode ser. Uma coisa legal, Vamos pensar nisso. E vamos deixar as considerações finais. Os homens. Vamos aos homens falar. Manda aí. Queria só agradecer, né, pelo convite aí e dizer que é muito importante, como a gente estava conversando já antes aqui do podcast, é importante ter o podcast, ter esse apoio de vocês também. Somos uma rede, né? Sim. Como a gente falou, o cara que tem a grana, ele tem o dinheiro, ele vai fazer tudo. E nós que, né, começamos de uma outra maneira, que foi um pouco mais difícil, é importante a gente se organizar e ter essa parte também. E pra galera também, né, entender como que faz, entendeu? Sim. Como que pode ser feito. Então é importante ter esse direcionamento, então que vocês façam mais, tragam pessoas aí que são importantes para a cena, que tem esse caminho aí que possa ajudar outras pessoas. Faz um desafio aí, DJ Fox. Quem que você indicaria para a gente chamar para um próximo podcast? Já deu um nome. Bom, já que ele falou, né, das categorias dos DJs, são várias, entendeu? Eu vou até citar aqui, por exemplo, o DJ de casamento, né? Tem o DJ de casamento, o DJ de formatura, que ele é muito importante também, entendeu? Sim. É um cara ali que ele vai fazer uma outra linha, ele não é tão dinâmico quanto, né, mano, o cara da noite que tá ali muito interativo, mas ele é muito importante também, o DJ do casamento ali, o da formatura. Mas eu vou indicar o DJ Paul, porque o Paul hoje, ele é um cara, né, mano, tem uma história também muito linda, assim. E ele é um cara que dá cursos ali, ele trabalha muito com a galera desde o início, que ensina ali, tipo, você que não sabe nada. Desde a escolinha do DJ Negro Rico.
o Paul da aula. Exato. Entendeu? É um cara que, meu, sabe realmente os caminhos das pedras, até você que quer disputar um campeonato. Claro, né? Não é você vai chegar lá e vai disputar um campeonato, tem as fases. Sim. Mas ele é um cara assim que, tipo, vai saber te orientar, sabe? Como chegar ali nesse nível aí. E aí, Kim? Bom, quero agradecer aí o Negrossos Podcast, a Finafra pelo convite, vocês, certo? E complementando aí o que o Fox disse, né? A galera procurar entender, procurar saber, oferecer aí sugestões pro programa, nomes, falar, pô, leva tal fulano, ou assuntos, porque eu acho que a gente tem muito assunto pra falar, e todos os podcasts que eu vou, isso falta, assim, tipo, entra numa parada e tipo, pô, poderia, às vezes, aquele assunto dá pra ser o programa inteiro, sabe? Tipo, então, eu acho legal vocês, pô, tô feliz de vocês também ter essa consciência de poder estar convidando alguns artistas assim, e continuar nessa pegada, né? Eu reforço a indicação do nosso amigo aqui, o Paul BS. E eu acho que assim, né, pra não mudar muito, é meio clichêzinho, mas acho que é legal trazer o Caridinho também, porque eu acho que vai puxar uma visibilidade para outras pessoas que de repente não acessam, né? E aí estão falando de uma pessoa que é referência e tal, e vai agregar bastante, eu acho que ele vai vir com certeza, então tipo, é uma coisa do tipo, não, pô, legal, que eu vou assistir, pô, o que me foi que falou, legal, pô, então eu quero ver, porque assim vai chamar mais pessoas, e aí tem, sei lá, uma sequência de DJs que assim, seria interessante vocês trazerem, a gente pode falar depois, mas, né, Da hora. tem uma sequência muito Da hora, grande, da hora. acho que é um ponto que vocês podem puxar, lógico que não só DJ, outras coisas, mas na categoria DJ, assim, meu, vocês têm aí. Quer fazer um jabazinho? Falar o canal de vocês. Quem ainda não conhece ou não segue o DJ King, nas redes sociais, @djking.br, vai estar assim no Instagram, no TikTok, em todos os lugares, é só digitar djking.br. Se não achar, coloca a Wikipedia DJ King também, que você encontra no site, e todas as minhas informações vão estar lá. Alguma festa por aí também que quer indicar? Olha, tem a festinha nova aí que tá rolando, que fui convidado para fazer uma festa ali na Void, na Faria Lima, todas as terças-feiras, das 18 a 1h da manhã. E, inclusive o Fox já foi na primeira edição, está vindo agora na terceira edição, o Caridinho veio na segunda, estou fazendo Fox de novo, porque na primeira edição teve uma chuva, não foi tanta gente, então quero fazer o Fox de novo. Que, e assim, tem uma sequência aí, vou citar alguns nomes aqui que já vão participar, Kamal, Destre, Ice Blue, Zé Gonzalez, é uma sequência aí, não vou falar datas, ainda estamos fechando, mas então para você que estiver aí na terça-feira, saiu do trampo, entendeu? Quer ir pra casa direto, dá uma passadinha ali ao lado do metrô, é 250 metros do metrô Faria Lima, bem do ladinho, 11h30 para não perder a conexão, você entra ali na maré e vaza, entendeu? Passinho, e é isso, né? Um rolê que acho que vale a pena aí conhecer lá, tá bom? Da hora. O meu é @DJ Fox, né? Colocou nas redes aí. Pode estar seguindo lá. Tem no YouTube também. Até no TikTok eu tô agora. As outras redes, né? Tamo aí. Entendeu? O mercado tem que estar, mano. Jovens tem que estar. Eu fui meio resistente aí pra lá, mas meus amigos meus. Também, cara. Também. Eu tenho postagem, vai estar lá. Entendeu? Bom, festa eu vou falar da Tropical Black, né, mano? Exatamente. Entendeu? Uma festa que a gente faz na Zona Norte de São Paulo, todo segundo domingo do mês. A gente faz algumas edições extras fora, mas essa festa acontece na Freguesia do Ó, todo segundo domingo do mês. E é uma festa preta, né, mano? Original ali, toca disco, entendeu? Sim. Já levamos vários caras lá e a gente valoriza esses caras, todos que vão lá. Desde os caras que vieram até os caras mais novos aí que são bons, que fazem a parada como deve ser. Então a gente tem esse apreço também ali. King já foi lá, KLJ já foi, Marco, vários caras assim. E é todo segundo domingo do mês, você tá lá na Norte, cola lá. Vou colar. E tem sempre agenda, né? Toda semana tô no lugar aí, tô em São Paulo, tô fora, né? A gente não para. Da hora, os caras, provavelmente eles vão estar no nosso catálogo aí, que provavelmente é uma novidade aí. A gente vai mostrar pro pessoal um catálogo que a gente tem de profissionais negros que está sendo desenvolvido. Tô dando um spoilerzinho aí para o pessoal ficar mais curioso, mas é uma parada bem legal. Com certeza. Não só eles, como também os 200 mil aí. Vamos pegar essa galera toda sim, vamos pegar. Vamos colocar todo mundo pra gente se organizar e a gente fazer
um bagulho nosso e a gente se fortalecer mesmo. Quem sabe os caras tocam na nossa feira, nos nossos eventos que a gente quer fazer. Eu tenho um plano de ter alguns eventos aí pelo ano e seria uma honra, né? A gente conseguir que os caras tocassem lá pra gente, ou numa festa nossa, alguma coisa que a gente nós fizéssemos assim, acho que valeria muito a pena, né, Maria? Com certeza, com certeza. Estamos envolvidos isso aí. Eu já estou puxando o Fox já há muito tempo. O Fox, ele tá quase virando um docente da FUNATA, porque ele é muito focado nessa parte de educação, já vem apoiando os profissionais aí há algum tempo, né, o Fox. Então, eu acho que é isso mesmo, a gente se unir para poder se fortalecer e chegar mais longe. Tá bom, gente, valeu, obrigado. Por hoje é só. Na semana que vem tem mais, gente. Tchau.